de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas do Rio Grande do Sul, Felipe Kirchner, doutor Felipe Kirchner. Inicialmente, bom dia, muito obrigado por nos atender, doutor Felipe. Bom dia, é um prazer estar aqui falando contigo e com nossos espectadores aí, ouvintes. Pois é, a gente estava recordando agora há pouco que já tem um tempo, né? Foi desde dezembro de 2023 que foram instalados os pedágios Free Flow na Serra e no Vale também. E de lá para cá, muitos condutores acabaram perdendo o prazo para o pagamento. O que o senhor acha que aconteceu para que eles perdessem esse prazo? Pois é, os dados, assim, a evidência científica, eles são massivos, né? Porque são mais de 254 mil multas, né? E parece que esses dados, eles indicam de forma, assim, indubitável, né? De que não há uma evasão, um crime de evasão. O que há é uma desinformação. Então, nós entendemos que é um mecanismo do Free Flow, é uma tecnologia que veio para ficar, vai ser ampliada, inclusive atende, em alguma medida, aos interesses dos consumidores, né, no sentido de que não precisam parar, no sentido de que podem ser cobrados pelo trecho que utilizam e não por todo o trecho concedido. Tem algumas vantagens, só que nós entendemos que existe uma desinformação das pessoas ainda a respeito de como efetivar esse pagamento. E é nesse sentido que a Defensoria Pública abriu o expediente, não para desconstituir o modelo do Free Flow, mas para que se façam ajustes necessários e questionar, inclusive, essas mais de 254 mil multas que foram aplicadas aos consumidores e usuários gaúchos. Porque eles vão sofrer penalizações se não fizerem o pagamento. Aí também entra a defensoria. Isso são, na verdade, uma penalização que nós entendemos alta, né? Porque é R$ 195 e 5 pontos na carteira. É uma multa, né? Então, nós entendemos que nesse ato, né, de implantação do sistema, não seria adequado utilizar esse sancionamento do Estado. E parece, né, que a evidência aponta para que há uma desinformação. Né? O nosso ouvinte aqui acredito que vai vir aqui com esse argumento. Né? Ninguém vai deixar de dar R$9 e tanto, que é o pedágio, para pagar R$195 e ter 5 pontos na carteira. É evidente que não há uma evasão do pedágio. A evidência aponta, e é massiva, são mais de 260 mil multas, né? De que as pessoas realmente não estão sabendo o que tem que fazer. E aqui pode parecer até assim, como vou dizer assim, até pueril, né, das pessoas, mas realmente é um novo sistema. E é transferido para o consumidor e para o usuário um ônus que era do concessionário, né? Que era efetivar o pagamento. Hoje eles não têm ônus nenhum, eles colocam lá o sistema de aferição e transferem para mim, para ti, para o nosso ouvinte aqui, ter que ir atrás do pagamento. E perceba, assim, eu acho que a Defensoria está numa posição muito razoável. Nós nem entendemos que isso seja ilegal, mas nós entendemos que tem que haver um processo de educação e de informação adequado para que isso aconteça. Faz sentido? Então, assim, o consumidor até pode se beneficiar desse sistema. Não para com o veículo, é tudo automático, tá bem. Só que ele aparentemente não está sabendo como tem que efetivar esse pagamento. E é nesse ato de educação, de informação e de questionamento da validade desses autos de infração que a Defensoria Pública abriu, né, esse procedimento de apuração de danos. Nos parece um pouco claro, doutor Felipe, que ou é falta de informação, por outro lado, pode haver esquecimento ou desleixo dos motoristas. Pode. E aqui, vamos lá, a resolução do CONTRAN, ela foi modificada entre o início do Free Flow e o meio, né, de como ela é hoje. Vou dar só um indício aqui. O prazo foi ampliado de 15 para 30 dias. Quer dizer, por que o prazo foi ampliado? Porque se verificou que aquele prazo ele era inadequado. Então, parece claro que nós temos que perceber que aquelas infrações que foram efetivadas num prazo que reconhecidamente era inadequado, não podem prosperar. Faz sentido? Então, eu acho que nós temos aqui que ampliar essa questão, né, da informação, da possibilidade dos meios de pagamento do consumidor. Nós reconhecemos que o poder concedente e a concessionária estão envidando esforços no sentido de credenciar consumidores, fazer uma busca ativa, mas nós achamos que isso ainda é insuficiente. A concessionária
vai ter acesso a informações completas do usuário, do motorista. Não seria o caso de enviar um boleto no endereço do motorista? Que, na verdade, assim, ó, pelas informações que nós temos, o expediente ainda está em tramitação. Nós fizemos uma reunião bem produtiva com a concessionária, que durou quase 4 horas, na verdade, uma reunião, mas foi bem produtiva, onde a gente pôde avançar em alguns pontos aqui, inclusive analisar algumas outras questões que para nós eram ainda não sabidas, né? Um dos aspectos é que a concessionária aparentemente fez um pedido à Senatran, que é a Secretaria Nacional, para ter acesso dos dados dos usuários. E a Senatran negou o acesso a esses dados. Então, aparentemente, e aqui é uma questão que nós estamos apurando ainda, a concessionária faz a busca ativa de envio de informações, de provocação para o pagamento, para aqueles usuários que estão cadastrados no seu sistema. Aham. E que são mais de 900 mil, algo em torno de 900 mil. É um espectro bastante relevante já. Só que eles não têm acesso a todos os dados. Então, vamos imaginar um caso concreto. Passa o carro, né? Eles identificam aquela placa. Aquela placa credenciada no sistema deles, inclusive para quem passa. Tem um incentivo de deságio, de desconto, inclusive para quem se credencia e para quem passa muitas vezes, que é o usuário, né? Que usa muitas vezes aquela rodovia, enfim, tem algumas vantagens associadas ao credenciamento, eles encaminham SMS, WhatsApp, tem esses mecanismos, mas eles não conseguem fazer isso para todos, né? Então, esse é um dos pontos. A nova resolução, né, do CONTRAN determina que, aparentemente, todo o sistema Free Flow no Brasil vai aparecer na carteira digital do cidadão. Tá? E ali eu vou poder ver todas as praças que eu passei, tudo que eu posso pagar, e a promessa de que eu possa pagar tudo em bloco, inclusive. Eu posso pagar todas as que eu passei naquele mês, e aí vai fazer um rateio ali automaticamente entre... Ou seja, vai facilitar um pouco a vida do consumidor. Só que nós estamos aqui preocupados, que eu acho que é a preocupação de todos, que o consumidor possa se adaptar a esse sistema. E principalmente, e que não é um público desprezível, do consumidor que é hipervulnerável com relação a essas tecnologias digitais. Né? E aqui eu vou só pontuar num público que, sem nenhum teor de preconceito da minha parte, né? Mas um público com mais idade, mais idoso, que no normal tem dificuldade em ter acesso a esses novos sistemas. Claro que alguns já estão aí, né, fazendo uso das redes sociais, enfim, mas a gente percebe que é pelo público da Defensoria Pública, realmente, e só lembrando, né, que o público da Defensoria Pública são 85% da população brasileira. São mais de 200 milhões de pessoas atendidas pela instituição. Então, de todas as idades, né, doutor? Como? De todas as idades. De todas as idades. Então, nós estamos falando, né, da grande política de acesso à justiça, que é o nosso assistido. E o nosso assistido, a gente pode falar por ele, porque nós temos uma legitimação para falar por ele aqui, é um público que grande parcela da população tem dificuldade com esse instrumento. Então, assim, voltando, nós não somos contra um mecanismo que nós entendemos que veio para ficar, que eu acho que todo mundo ganha, a fiscalização do Estado ganha, o Estado ganha, as concessionárias ganham e o consumidor pode ganhar, mas ele não está ganhando hoje. Ele não está ganhando hoje porque ele está sendo mal informado, ele não está educado ainda para fazer esse uso. Então, a gente está percebendo que grande parte desse consumidor está perdendo com o Free Flow. E o que nós queremos é que todo mundo ganhe. Né? O Estado vai estar ganhando, a concessionária está ganhando e está tudo bem para a Defensoria. Nós queremos que o meu assistido aqui também compartilhe desse ganho que o Estado tem, que a concessionária tem. Porque além da multa dos R$ 190, tem também pontuação na carteira, e se repetir, pode correr o risco de perder a carteira de habilitação. Evidente. E os valores aqui são substanciais, né? Essas 254 mil multas, e são mais hoje, porque esse é o dado que nós tínhamos lá, acho que em novembro desse ano, né? Importam na arrecadação de mais de 50 milhões de reais. Né? Então, nós temos aí uma questão também que nós entendemos como também arrecadatória do Estado. É. Né? E aí nós entendemos que isso não é adequado, não é minimamente adequado, principalmente num sistema que está sendo implantado. Né? Nós entendemos que aqui não tem um cunho, não está sendo utilizado o sistema de multa para o cunho que ele deve ser utilizado, que é o cunho educacional. Né? Aqui nós estamos percebendo que há um uso até
em certo ponto, vou usar uma palavra forte aqui, um sistema até meio perverso, né? No sentido de que todo mundo ganha e aquele que é mais vulnerável, que é o usuário, e dentre os usuários, aqueles que são mais vulneráveis, que é aqueles que não têm acesso à plataforma, é que estão sendo, na verdade, onerados com essa questão. E aqui para ficar claro para o nosso ouvinte aqui, né? Nós estamos falando de transferência de riscos. Essa é a questão. Né? O risco antes era totalmente da concessionária. Ela tinha que cobrar. E esse risco agora ficou transladado, ficou repassado para quem? Para o usuário. E aqui, como, inclusive, a concessionária, o inadimplemento do usuário, ele é pela concessão que foi feita, ele é pago pelo Estado, a concessionária está numa posição muito tranquila. Entende? Porque ela não vai ter ônus nunca. Porque aquilo que o consumidor não paga, 95% é ressarcido pelo Estado. E o Estado ressarce 95% dos 9 e tanto, mas arrecada 195. Entendeu? Então, na verdade, fica uma coisa que parece que fica bom ou razoável para todo mundo esse sistema. Porque o Estado arrecada 195, paga 9 pila, e quem é onerado é o cidadão que tem 5 pontos na carteira e pode perder a sua carteira e o direito de dirigir. Pois é. E a concessionária, inclusive, nos passa a sensação de que economiza também no número de trabalhadores deles. Sem dúvida. Isso acho que não tem nenhuma dúvida, e inclusive os dados deles estão nesse sentido. Mas, assim, que nós, inclusive, achamos razoável, não que seja razoável diminuir o número de pessoas, né, os postos de trabalho, mas que seja razoável que todo mundo busque uma redução de custo, porque, afinal de contas, aqui ninguém é ingênuo, né? Quem vai pagar o custo da concessão é o usuário. Entende? Então, assim, a gente aumentar o custo da concessionária vai cair no nosso bolso. Ninguém é ingênuo aqui. Né? Só que o que nós estamos querendo? Uma equalização desses interesses. Né? Que exista uma redução de custo, que é, acho que um objetivo que todo mundo aqui tem que alcançar, inclusive a Defensoria Pública, né, nesse sentido, contribuindo para isso, mas que não seja precarizado os interesses e os direitos dos usuários. Pois é. Doutor Felipe, quais serão os próximos passos, o que vai acontecer nessa ação da Defensoria Pública? O próximo passo é que nós estamos ainda na coleta de informações sobre isso, né? Como eu disse, já foi produtivo o encontro com a concessionária e agora nós estamos recebendo informações da Procuradoria-Geral do Estado e do DAIA. E a partir disso nós vamos, que é o espírito da Defensoria Pública, tentar pactuar essa situação extrajudicialmente, né? Sem que se precise entrar com uma ação questionando isso. Esse é o nosso intento, o nosso objetivo. Né? Mas vamos aguardar a informação aí, participando de uma audiência pública na Assembleia nessa semana, enfim, nós estamos participando de tudo que está acontecendo para formar a nossa convicção a respeito disso, e os próximos passos vai ser aqui, o mais imediato é uma tentativa de composição com as partes, né? Uma sugestão aí de um acordo com a concessionária, que haja uma melhoria da política de informação, novas placas no local, novos postos que o consumidor possa parar e pagar, se for do desejo dele, enfim, e depois que o poder público se analisar, né, a situação de regularidade dessas 250 mil multas que foram lavradas. Já se trabalha com datas para estas iniciativas próximas? Olha, a Defensoria Pública, a gente aqui é um equilíbrio também, né? Nós temos, claro, que o procedimento ele pode durar até 180 dias e ser renovado, mas a gente quer que isso se resolva o mais rápido possível, especialmente porque a gente está agora na época das férias e nós entendemos que isso vai se ampliar. Só que qual é o nosso ponto, e o ouvinte aqui é importante que ele fique sabendo também. Nós trabalhamos com uma tentativa de tentar esgaçar e tentar não ajuizar uma demanda, porque é uma demanda que vai demorar anos na justiça. Então, quanto mais a gente consiga pactuar extrajudicialmente, né, e sensibilizar a concessionária e o poder público para que a melhor alternativa é um acordo e não uma discussão judicial, melhor. E nem que isso, em certo aspecto até, a gente tenha que avançar um pouco em alguns meses aí nas tratativas, que realmente não são fáceis, porque a gente está falando de um número muito substancial de multas, de dinheiro, então são coisas aqui que realmente a gente tem que trabalhar o interesse de todas as partes envolvidas. Doutor, olha só que a manifestação de ouvintes nossos agora interagindo, de que realmente o problema foi informação. Foram multados 2 vezes por não saber onde fazer o pagamento. Não, e assim, se os nossos ouvintes aqui que estão passando pelas praças de pedágio, vou falar uma coisa que para alguns parece também assim uma bobagem.
A placa ela é pague sob pena de multa. Mas não tem um indicativo de que a multa é a multa de 5 pontos na carteira e R$195. Até parece que é algo assim, ó, eu tenho que pagar R$9,50. Se eu não pagar, eu vou pagar um ágio, vou pagar um juro, vou pagar algo a mais para isso. Não se tem para muitos dos consumidores a percepção de que a multa é a multa. Mas eu nem chego aí. Na verdade, os números, 260 mil multas, claramente indicam que a pessoa não estava se negando a pagar. Ninguém vai se negar a pagar 9 pila no pedágio, com todo respeito, não estou aqui minimizando o fato de que a tarifa, ela inclusive aumentou com a concessão, ela era 6 e pouco, passou para 9 e pouco, né? Não estou dizendo que o valor é baixo, mas estou dizendo que comparado com a pena que a pessoa vai cumprir, ninguém vai deixar de pagar 9 pila para ter que pagar R$195 e ter 5 pontos na carteira. Pois é, deu num total de multas aí por uma ouvinte nossa, o usuário do meu carro não sabia como, porque ela não tem habilitação. Enfim, deu um total de R$2.500 de multa. É um absurdo. É um absurdo, sem sombra de dúvida. Bom, a gente vai ficar acompanhando essa ação da Defensoria e torcendo para que se chegue a uma solução o mais breve possível, doutor. Tá bem, e nós gostaríamos aqui de agradecer o espaço. A gente fica sempre à disposição aqui de poder, que acho que é um pouco do nosso serviço, né? O nosso serviço não é só jurídico, também nosso serviço também é de educação, de informação e também de prestação de contas daquilo que nós fazemos, que nós somos servidores públicos, né? Nós servimos aqui ao público, e é importante que o público também saiba do que a Defensoria está fazendo e nos cobre efetivamente de forma propositiva, né? nos provoque no sentido positivo aqui, para que a gente faça atuações como essa, que eu acho que vem em benefício, na verdade, de todo mundo. Nós estamos beneficiando aqui o usuário, mas nós também estamos beneficiando a concessionária, a gente também está beneficiando o Estado, para que o sistema do Free Flow ele seja replicado em outros locais de uma forma mais adequada, mais razoável. Né? Que esse exemplo aqui, que é o primeiro do Estado que está sendo implantado, sirva de exemplo positivo para os demais. Né? E não que seja replicado de uma forma equivocada, onde esses problemas vão só se somar, gerando uma bola de neve, que depois, logo ali na frente, a gente não vai conseguir, vai ter mais dificuldade, pelo menos, de resolver. Doutor Felipe Kirchner, do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez por nos atender e, quem sabe, conversaremos mais futuramente. Eu agradeço, estou à disposição de vocês. Bom dia, uma boa tarde a todo mundo. Valeu, muito obrigado. Conversamos, então, com o doutor Felipe Kirchner, esclarecendo essa situação. Está nas mãos do Ministério Público e, nisso, nós podemos confiar que teremos uma resposta positiva. 8h51, 24 graus, intervalo, voltamos em seguida. Ho, 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 ho! É Natal! Presente de Natal